Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora o nosso terceiro Happy Day, o tributo ao Dia Nacional da Matemática. Durante toda essa semana, de 3 a 6 de maio, estivemos trabalhando com a matemática para desmistificar um pouco de alguns conceitos que historicamente foram construídos com relação a essa disciplina. Sejam todos bem-vindos e acompanhem esse momento que é muito especial para todos da nossa escola. Para iniciar, quero apresentar para vocês esse vídeo que vai fundamentar um pouco do porquê hoje comemora-se o Dia da Matemática. Todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual. Pontos, retas, planos. Formas e reformas. Comprimentos e medidas. Toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida. E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo. Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática. O professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malba-Tahan, agia exatamente assim, apaixonava as pessoas. Malba-Tahan escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens. Beduínos, sheiks, magos, princesas e sultões. As mais de 100 obras de Malba-Tahan auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante. Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática, comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, o dia de hoje é um tributo a esse grande professor, que sempre com seu entusiasmo conquistou aí vários estudantes, escrevendo vários livros, e quem teve acesso a algum dos livros do professor Malba-Tahan, Júlio César, pode perceber o quanto ele gostava da matemática e o quanto a matemática está presente em tudo que a gente faz. Então, essa é o nosso grande interesse na tarde de hoje, assim como as atividades que a gente trabalhou durante a semana. Trazer essa matemática significativa, mostrando todas as suas aplicações. O tema do nosso evento, o tema da nossa semana é Matemática, desconstruindo na prática os paradigmas de ontem e hoje. Esse é o momento para a gente falar, para a gente desconstruir essas falas de que matemática não é interessante, que ela não é simples de ser aprendida, e de que não há motivo para a gente aprender. A gente já pode perceber que a matemática está em tudo. E a gente vai continuar vendo isso ao longo desse momento que nós teremos a partir de agora. Eu convido o professor Luiz Gisley, para que ele possa fazer um resumo de como aconteceu os trabalhos do terceiro Happy Day. Olá, pessoal, boa tarde. Está me ouvindo bem, Pedro? Sim, sim. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Muito bom estarmos aqui, Obrigado pela participação, vocês estarem valorizando esse momento, Como o Pedro falou, nós já há alguns dias estávamos organizando esse evento e propomos algumas atividades, para os alunos, para que hoje a gente pudesse estar apresentando, para que hoje a gente pudesse estar vendo aqui, e as atividades foram as seguintes. Nós postamos no Instagram da escola
um pequeno desafio, né? Um pequeno desafio para que os alunos pudessem estar assistindo, né? Vendo no Instagram, comentando, né? E nós tivemos uma participação muito boa, muito interessante, os alunos vendo os vídeos produzidos, né? Foi bem bacana. Cada um dos professores de matemática fez um vídeo, né, com um desafio, foi postado no Instagram da escola, para que os alunos pudessem, né, ver lá e participar. Foi bem interessante a participação. Nós tivemos também as atividades que propomos para os alunos, né, que foi, no primeiro ano, propomos aos alunos que eles fizessem um desenho que retratasse a importância da matemática, né, no cotidiano deles, para que eles fizessem um desenho que mostrasse, né, a matemática no contexto, né, em que eles estão inseridos. Então, propomos essa atividade aos alunos do primeiro ano, tivemos uma boa participação, muitos alunos fizeram o desenho, e também pedimos que eles gravassem um vídeo explicando um pouco do seu desenho, né? Nós tivemos a participação de vários alunos do primeiro ano, selecionamos, né, apenas um desenho para representar o desenho do primeiro ano, e foi bem interessante. Muitos alunos participaram, muitos alunos fizeram desenho, foi bem bacana, né? E no segundo ano nós propomos também um vídeo, né, que os alunos fizessem um vídeo contando um pouco sobre algum personagem da matemática, algum personagem da história da matemática, né, de forma mais específica, a participação feminina, né, na história da matemática. E foi bem interessante, né? O nosso objetivo é mostrar para os alunos como é importante, né, eles estudarem a história da matemática, como ela foi construída, como ela surgiu a partir da necessidade humana. Aí foi bem interessante, os alunos participaram, muitos alunos gravaram vídeos, escolheram algum personagem, né, da história da matemática, alguma mulher que contribuiu, né, com a matemática, e foi bem bacana, bem interessante. Para os alunos do terceiro ano, nós propomos também a produção de um vídeo, onde nesse vídeo eles falassem um pouco da matemática no Enem, né? Algum vídeo falando um pouco de algum conteúdo matemático que é cobrado no Enem, fazendo uma aplicação com o seu dia a dia, né? Alguma coisa da matemática do Enem. Então, tivemos aí a devolutiva de vários alunos que participaram, usando sua criatividade, né? Gravando o vídeo, foi bem bacana, bem interessante, né? Nós queremos reconhecer isso e agradecer a participação dos alunos. Foi bem bacana, bem interessante. E hoje nós veremos esse trabalho, né? Nós selecionamos um desenho do primeiro ano, um vídeo do segundo ano e também um vídeo do terceiro ano. Então, muito bacana, muito bom, foi muito interessante esse trabalho desenvolvido. Aqui nós queremos reconhecer, né, o trabalho dos professores de matemática, Ricardo, né, o professor Kennedy, a professora Simone, todos os professores que colaboraram, né, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço, muito bom estarmos aqui juntos, nesse momento, na culminância desse evento. Muito obrigado, professor Gisley, pela contribuição. Nosso vídeo, nosso cartaz de apresentação, né?
vamos dar seguimento ao nosso momento de hoje, né, convidando o nosso diretor, o professor Anderson, para que ele possa, né, iniciar os trabalhos na tarde de hoje. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Pedro, Sivone, Gisley, Kennedy e professor Ricardo, estes que lecionam a disciplina de matemática na nossa escola. E ao professor Pedro, que é matemático e que, no momento, acompanha a toda essa galera, a todo esse time de professores que, como mestre, desmistificam a dificuldade que essa disciplina parece apresentar. Nossa, Anderson, mas por que desmistificar? Porque, na realidade, a matemática, ela não é uma ciência, como muitos acham, difícil. A matemática, ela nada mais é do que aquela ciência do raciocínio lógico e abstrato, a ciência que vai estudar quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações estatísticas, ou seja, a matemática, ela é um trabalho que vai consistir em procurar por padrões e formular, sim, conjunturas e deduções rigorosas a partir de definições. Então, todos esses conceitos, todas essas ideias a qual eu falei agora para vocês, de uma forma muito ágil, com maestria, a gente tem esse time de professores que vai, aos poucos, com a sua dedicação, vai trazendo ela e a aplicação dela no nosso dia a dia, como a gente vê no vídeo de abertura que o Pedro apresentou, de uma forma bem mais prazerosa. Então, hoje, nós, como escola, recebemos e acolhemos a cada um de vocês, alunos que estão nesse ambiente virtual, aqueles que queriam entrar, mas infelizmente não puderam entrar por conta do limite de participação que a sala, no momento, permite, mas nós somos essa escola, nós somos esse time que dia após dia, noite após noite, nos dedicamos para poder fazer com que cada um de vocês não só aprendam as definições, para fazer com que vocês não somente saibam o que é um conhecimento lógico, conheçam as quantidades, os espaços, estruturas, variações estatísticas, mas que vocês aprendam a aplicação e a utilidade desses conhecimentos na vida cotidiana de cada um de vocês. Então, uma boa tarde, vamos aproveitar esse momento que foi pensado, que foi idealizado e que está sendo proporcionado para que vocês possam saírem daqui e da nossa escola com um conhecimento matemático não somente formulado, mas sim aplicando ele na prática e mostrar a todos aqueles a qual vocês tiverem a oportunidade que a Escola José Corrêa é essa, que não só ensina os conceitos, mas que faz com que vocês pratiquem aquilo que aprendeu. E matemática está em todo lugar, está na rua, está na tua casa, está no teu guarda-roupa, está na hora que tu vai fazer uma compra, e é isso. A todos, um grande abraço, tenham uma boa tarde, um bom encontro, e que possamos aproveitar imensamente a cada coisa, a cada momento, a cada palavra, a cada ensinamento que ora aqui será apresentado. A todos, um abraço, boa tarde, Pedro, boa tarde, Sivone, boa tarde, Kennedy, Gisley, e, então, o professor Ricardo. Esse time da Escola José Corrêa, que, com a ajuda de todos os demais professores, se envolveram, prepararam e dedicaram-se para que esse momento fosse ímpar na vida de todos os que aqui estão. Um grande abraço. Obrigado, Anderson, pelas palavras. Nossa gratidão aí pelo apoio.
Seguindo aqui a nossa programação, nós vamos aqui conhecer o campeão, o trabalho que foi selecionado na primeira série. Eu gostaria de convidar o professor Ricardo, para que ele pudesse fazer esse momento. Boa tarde a todos, né? Assim, agradecer de primeira mão a participação de todos, é muito assim gratificante para a gente, não é isso? Esse momento e enriquece o nosso ensino, não é isso? Bem, como já foi explicado por Gisley, nós disponibilizamos algumas atividades, tarefas, né, para os alunos fazerem para ser apresentado hoje, e recebemos trabalhos ótimos, mas infelizmente o tempo não nos permite apresentar todos, né? Então, vocês estão vendo aí, né, o trabalho selecionado dentre os que foram enviados dos alunos do primeiro ano, certo? A temática era enviar um desenho, né, que expressasse ou mostrasse o uso da matemática no dia a dia. Então, como vocês observam aí, né, nós temos a aluna do primeiro A, né, Ana Beatriz e Evelyn de Oliveira. Na verdade, são duas alunas, né, porque foi deixado em aberto a participação individual em equipe. Então, desde já parabenizo as alunas. Muito bonito o desenho, muito expressivo. E não só elas, mas também com todos os alunos participantes, né? Como eu disse, a gente recebeu vários trabalhos. Foi muito gratificante para a gente esse momento, ver o engajamento dos alunos, certo? Tanto do primeiro, como do segundo, quanto dos terceiros anos. Então, parabéns aí, e isso enriquece mais a nossa luta e os nossos conhecimentos, ok? Parabéns. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo, né, que as estudantes fizeram. Né? Os primeiros anos eles tiveram a orientação do professor Kennedy, Gisley e professor Ricardo. Certo? Eu vou dar play aqui no vídeo e a gente vai acompanhar, né, a explanação aí sobre o vídeo. Como vocês já estão vendo, é uma sala de aula. E essa sala de aula representa a matemática no meu dia a dia e no dia a dia da minha prima, pelo fato de nós dois trabalhar dando aulas de reforço. Depois que começamos a dar aula de reforço, a matemática se tornou mais presente no nosso dia a dia, pelo fato delas nos ajudar a administrar melhor as coisas, como na organização dos alunos, na quantidade de alunos que já temos, nos pagamentos, na contagem de atividades durante o dia, e entre outras coisas que a matemática está envolvida e que torna tudo mais fácil. Então, com a matemática, todas essas coisas se tornaram mais fáceis e práticas. As estudantes Ana Beatriz e Evelyn, eu acredito que estejam aqui nesse momento, né? Eu gostaria de convidá-las, né, a falar com o público aí também com relação ao trabalho, né, que realizou. Ana Beatriz e Evelyn, se estiverem na nossa live, né, e puder externar aí um pouco, falar com o nosso público, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Beatriz. Eu sou Evelyn, nós somos do primeiro ano A, e a gente tivemos a ideia de fazer esse trabalho quando percebemos que a gente estava trabalhando com alunos também. Então, essa ideia basicamente caiu muito bem, porque a matemática ela nos ajuda bastante na organização, como foi dito no vídeo, né? E aí, quando apareceu, né, a ideia da gente fazer esse vídeo e demonstrar, né, em desenho, e aí, o que poderia ser melhor do que desenhar uma própria sala de aula? Porque até por tanto da gente ser estudante e pelo fato da gente trabalhar com isso também. Muito bem, né? Muito bem, muito obrigado. E parabéns às meninas que foram, né, as selecionadas aí das turmas dos primeiros anos. Né? Amanhã vocês poderão conferir, né, o top 3, né, dos trabalhos que foram realizados nas turmas de primeira série. A gente agradece, né, e parabeniza. Parabéns. Obrigada. Seguindo a nossa programação, nós iremos receber o professor Dadimar Ferreira, ele que é docente de matemática da NTI Alda Ferre,
da Escola Profissional Francisco de Albuquerque Moura, em Sede, e também na Escola de Ensino Fundamental José Alves, em Palmirim, né? E foi convidado para dar, né, a sua contribuição. Seja bem-vindo, professor Dagmar. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo, Pedro? Sim, sim. Estamos sim. Estou interrompendo aqui para que você possa projetar seu material. Pronto, ok. Pessoal, é um prazer poder participar desse momento. Gostaria de agradecer ao professor Pedro pelo convite. Fomos colegas de classe, né, Pedro? Faculdade, e hoje seremos, Deus quiser, infinitamente, amigos. Um irmão que eu ganhei na minha faculdade, né? A Silvana também estudou junto comigo. Então, grandes profissionais. Um prazer imenso poder participar um pouco com vocês aqui. Eu irei falar um pouquinho para vocês a respeito sobre a importância da matemática, como ela está presente no nosso dia a dia. Então, eu vou dividir ela aqui em 2 momentos. Coisinha rápida, não falar muito tempo, para não ser tão cansativo, né? Então, vamos lá. Iniciar com essa imagem, onde uma turma de alunos perguntava para o professor para que serve essa matemática que estamos estudando. Então, assim, eu sendo esse professor, eu daria as seguintes respostas. Para realizar uma compra no supermercado, para comprar pão na padaria, para dividir um doce com um amigo, na cozinha para fazer uma receita, para saber a altura que conseguimos pular, para verificar a hora de um relógio, para saber a distância da nossa casa até a escola, para comprar uma determinada quantidade de carne, infelizmente, né, que os momentos estão passando, tem que ser meio quilo, por exemplo, não dá para comprar 10, 20 quilos, para calcular os gastos mensais, seja ele com água, luz, para medir uma parede ou então um imóvel, para solicitar um desconto numa compra, né, as coisas hoje estão muito caras, você vai comprar algo, pedir um desconto, para fazer uma dieta, abastecer o seu carro no posto de gasolina. Quando vamos fazer compra, devemos saber a quantia que devemos pagar, dividir as tarefas de casa, né? Pagar a passagem do ônibus, para usar o telefone, calcular as médias de vocês na escola, dos alunos. Até para mudar um móvel de um lugar para outro, devemos verificar se o espaço é necessário. Então, eu listei várias coisas que mostram a utilização da matemática no nosso dia a dia. Ah, Dagmar, não me convenceu ainda. Então, se não convenceu você ainda que a matemática é importante e que ela está presente na nossa vida, convido vocês a assistir esse vídeo. É curto, um vídeo de 4 minutos. Vamos lá. Qual é a importância da matemática na nossa vida? Mesmo antes de nascermos, a matemática já está presente em nossas vidas. Sim, é isso mesmo. Quando nossa mãe fica grávida, começa a contar o tempo até o bebê nascer. Numa situação normal, são 9 meses até o nascimento. Olha aí onde começa a matemática na nossa vida. Mesmo antes de virmos ao mundo, contar o tempo em meses é utilizar matemática. Na verdade, qualquer contagem de tempo é matemática. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, tudo isso é matemático. O tempo passa e o bebê nasce. O que se faz logo após o nascimento? Mede-se o tamanho e o peso. Medida de tamanho, como altura e comprimento, é um procedimento matemático, assim como o peso, que é dividido em gramas, quilogramas, arroba, tonelada, etc. O bebê costuma nascer com alguns quilos, e o seu tamanho é medido em centímetros. Quilo pode ser medido com balança, e os centímetros podem ser medidos com régua, fita e outros instrumentos. E não vamos esquecer que a data e hora do nascimento também são registrados e fazem parte do início da nossa chegada ao mundo. Acabamos de nascer e a matemática já faz parte de nossas vidas. Quando somos amamentados, o leite que tomamos na mamadeira é medido em mililitros, ml.
Na caixinha temos 1 litro, que é medida de capacidade. Começamos a crescer, fazer aniversários, que é contagem do tempo em anos. Quando vamos para a escola, temos que saber qual o horário de entrada, qual o tempo de duração das aulas, qual a hora do recreio, horário de saída, tudo isso é matemática. As roupas que usamos, a comida que comemos, tudo que é comprado tem um preço. O preço é pago em dinheiro e a contagem desse dinheiro é matemática. O salário que o pai e a mãe recebem, quanto ganha, quanto gasta. E quem não sabe fazer um bom uso da matemática pode enfrentar problemas financeiros e, por exemplo, gastar bem mais do que ganha e viver endividado. Quando dividimos uma pizza, estamos fazendo uma divisão matemática. Ao preparar a receita de um alimento, usa-se quantidades de ingredientes. Para isso é preciso saber usar as medidas. Uma colher, uma xícara, meio copo e por aí vai. Os jogos eletrônicos que você tanto gosta foram produzidos matematicamente através de uma linguagem de programação. Quantos brinquedos você tem? Para saber, você precisa contar, não é mesmo? E ao contar, estamos praticando a matemática. Quando o despertador nos acorda pela manhã, ele está marcando uma determinada hora. Lembra? Contagem do tempo é matemática. A matemática está em tudo. E observe que nem falamos da matemática que aprendemos na escola, mas sim daquela que utilizamos no dia a dia. O computador que você usa também tem origem matemática. Ele foi desenvolvido através de linguagens que utilizam cálculos e variáveis para que seja possível realizar suas operações. E o smartphone, o tablet, você acha que tem alguma relação com a matemática? Sim ou não? Então, resumindo, a matemática está presente em tudo. Está nos preços das mercadorias e toda a prática envolvida em compra, venda, desconto. Nas medidas para o preparo de alimentos, nas medidas de tempo, nas medidas de capacidade para armazenar líquidos, nas medidas de massa para calcular pesos, nos jogos, na utilização de senhas para acessar sites, caixas eletrônicos, na arte, no cinema, TV, nas doses das vacinas que tomamos ao longo da vida, no número do seu telefone, no número da sua casa, enfim, está em tudo. Então, encare a matemática como uma grande aliada, uma ciência que tornou possível os inventos que hoje facilitam a nossa vida. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Professor, então, tentei 2 maneiras já, né? Tentei relacionando o que você utiliza quando já é grande e também mostrando aí desde o seu nascimento, a importância e como ela está presente na nossa vida. Então, a matemática, ela desenvolve sua capacidade de resolver problemas, além de criar em você ato de investigação. Enfim, ela vai te ajudar a ser mais consciente e pensar no exercício de sua cidadania. A matemática, ela é de suma importância para todos. Suas descobertas, a importância para o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Ajudaram a entender as situações, problemas que nela está envolvida, facilitando a compreensão de determinados acontecimentos. Então, olha só isso aqui. O amor, eu tenho algo a te dizer. Talvez atrapalhe o nosso relacionamento. Isso quando é complicado, né? Essa mensagem quando chega, alguém diz isso para você, você fica logo preocupado. E o que é? Então, isso aí é uma conversa entre 2 números. O número 5 e o número 7. Então, o número 5, para deixar o 7 preocupado, inventou isso. E aí, ele responde em tom de brincadeira. Somos primos. Ou seja, algo bem simples, né? Que está presente também, levando até para a questão do relacionamento.
Os algarismos nos ajudam não só a numerar, a medir, a quantificar. Eles nos auxiliam a compreender fenômenos, seja de qualquer natureza que aconteça à nossa volta. Ou seja, estão presentes no nosso dia a dia, tornando-se comuns. Às vezes nós nem pensamos mais tanto de tão fácil, de tão presente ele está. Mas, pessoal, a matemática, ela é muito mais do que apenas uma fórmula. Lembrem-se disso. Embora invisível, a matemática, ela ocupa um papel cada vez mais significativo no nosso dia a dia. Vamos utilizar a matemática da vida. Na matemática da vida, nós temos que somar as amizades, dividir nossas emoções, subtrair tristeza, e se tiver de multiplicar, que seja alegria. Para finalizar, gostaria que vocês lembrassem disso. A matemática é tão simples, a matemática do tempo, ela é tão simples. Você tem menos do que pensa, e por incrível que pareça, precisa mais do que você acha. Então, essa frase eu peguei para encerrar um pouco da minha apresentação para vocês, onde a matemática do tempo ela é bem simples. Você tem menos do que pensa e precisa mais do que você acha. Então, pessoal, era só uma rápida conversa com vocês, onde eu tinha como objetivo mostrar um pouco da importância da matemática e como ela está presente em nossa vida. Então, tudo ao nosso redor envolve matemática. Eu digo mais, finalizo dizendo que matemática é vida. Muito obrigado, Pedro. Gratidão a todos. Nós que agradecemos, professor Dagmar. Muito obrigado aí por suas contribuições. É muito bom ter você aqui na nossa escola, né? E sinta-se acolhido por toda a Escola José Correia, né? Se precisar, a gente está por aqui também, tá bom? Para mantermos essa parceria e aprendermos cada vez mais. Muito obrigado, Pedro. Gratidão, viu? Precisando também, estamos às ordens. Valeu, tudo de bom, Dagmar. Pessoal, vou novamente aqui projetar a tela, certo? Eu acredito que vocês já estejam visualizando, né? Não estou podendo mais acompanhar aqui no celular, mas vamos dar continuidade aqui, né? Com a nossa programação, né? Convidando a professora Sivone, ela que é professora das turmas de segundo ano, né? E vai estar apresentando aqui os trabalhos, né, que foram trabalhados durante a semana com as turmas de segundo ano. Professora Sivone, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Pedro, está me ouvindo? Estou sim, Sivone, estou lhe ouvindo. Pronto, é porque minha internet hoje não está colaborando, viu? Vai dar tudo certo. Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos os alunos, os colegas, né? Ao núcleo gestor, né? E aos colegas aí da matemática que, né, aceitaram o nosso convite para participar, né, desse evento virtual, que mais uma vez a gente faz virtual, né, para que, né, essa data não passasse, né, despercebida. E, né, a gente pensou em algumas atividades extras para trabalhar com os alunos, né, para que eles lembrassem, né, um pouco também da história da matemática. Desde já eu queria agradecer a todos os alunos de segundo ano, né, que participaram e me enviaram o vídeo. Né, os trabalhos do segundo ano, foi proposto um vídeo, né, poderia ser até de 1 minuto, né, nesse vídeo, eles deveriam, né, apresentar, né, poderia ser a história da matemática no contexto feminino, né, a participação das mulheres. E eu queria agradecer, né, eu recebi muitos vídeos,
não, nem imaginava, né, quantos, mas recebi muitos. E, né, como a gente tinha que selecionar apenas 3, né, Pedro vai postar depois os 3 classificados. E, né, a campeã foi a aluna Sara Correia, do segundo ano D, né, porque no vídeo dela, ela apresentou, né, da forma como a gente propôs. Ela falou de uma das mulheres, né, da matemática, e também até se caracterizou. Então, parabéns, Sara, pelo seu vídeo, né? Os demais que participaram, recebi vídeos muito bons, né? Agradeço a participação de vocês. E, né, eu queria só falar aqui um pouquinho para vocês, né, por que desse tema proposto, né? Várias mulheres se destacaram, né, na área da matemática, e aí muitas delas lutaram, né, contra preconceito, discriminação, né, pelo simples fato de serem mulher, né, de serem mulheres, né, e elas eram impedidas de prosseguir com seus estudos, né, e aí elas tiveram que lutar muito, né, para conseguir isso, contribuições. Tem as que se destacaram na parte de cálculos matemáticos, tem algumas que se destacaram na área da computação, até na questão da internet, outras que determinaram teoremas, né? Enfim, né? Elas tiveram, né, uma boa participação, uma boa contribuição nessa área, né? Infelizmente, algumas, né, não são reconhecidas, e naquela época, né, na maioria das civilizações antigas, né, a mulher não tinha, ela era impedida de estudar, né? Elas deveriam se limitar só aos cuidados da casa e dos filhos, né? E aí elas não tinham direito nem de participar de reuniões, né, intelectuais, nem do direito ao voto, né? Enfim, então isso dificultava delas serem reconhecidas nas universidades, né? E aí, né, por isso que a gente pensou nesse tema, para que os alunos, né, também conhecessem um pouquinho dessa história das mulheres na matemática, né? E uma das mulheres que foi, assim, muito importante, né, na área da matemática, uma das que se destacaram mais, né, foi Amy Noether, né, que ela mostrou para o mundo que a matemática não tinha segredos, né, que era possível, sim, aprender, né, provar, determinar, né, e que as mulheres eram capazes tanto quanto os homens, né? Então, por isso também, né, que eu selecionei o trabalho da aluna Sara. E aí Pedro vai mostrar aí o vídeo de Sara, né? É um vídeo curto, mas aí, Sara, parabéns, né, pelo seu trabalho e também para todos os alunos que participaram, gente. Eu gostei muito da participação de vocês. Obrigada, Pedro. Valeu, Silvana, muito obrigado aí pela participação, né? E vamos conferir aqui o vídeo da estudante Sara, ela que foi a selecionada nas turmas de segundo ano. Olá, eu sou Sara Correia do segundo B e vou falar um pouco sobre Emily Noether e sua importância na matemática. Emily Noether nasceu na Alemanha e viveu entre o fim do século XIX e o início do século XX. Possível que estava em sua área de atuação em um leque entre as ciências exatas e as próprias exatamente modernas para profissionais de química. Ela revolucionou a teoria do anéis, corpos e álgebra, sendo considerada a criadora da álgebra moderna. Além disso, Albert Einstein chegou a dizer que Emily Noether foi a mulher mais importante da história da matemática. Meus métodos são, de fato, métodos de trabalho e de pensamento. É por isso que eles serão colocados em todos os lugares provavelmente. No entanto, para ser uma mulher de destaque, não é preciso as grandes coisas. Pequenas ações têm uma grande importância, pois somos mulheres e a nossa força pode mover a montanha acontecer.
Muito obrigado, Sara. Nossos parabéns, né? Se a Sara estiver na sala, né, e quiser dar uma palavrinha com o pessoal, Sara, boa tarde, né? Seja bem-vinda. E a gente só tem mesmo a lhe parabenizar, né? Amanhã a gente vai estar postando o top 3, né, dos trabalhos selecionados nas turmas de segunda série. Sara, se estiver na sala, se não, eu vou dar prosseguimento aqui na nossa programação. Boa tarde. Seja bem-vinda, Sara. Boa tarde. Bom, quando Sivone nos propôs o projeto, né, com o tema A Importância da Mulher na Matemática, eu comecei a fazer algumas pesquisas com o objetivo de saber quais foram as mulheres mais importantes da história da matemática. E a que mais me chamou a atenção foi Emma Noether, por conta da sua trajetória. E, embora muitos não a conheçam, mas ela deu importantes contribuições tanto para a matemática quanto para a física teórica. Bom, é isso, né? Eu não vou tomar muito tempo de vocês, e obrigada a todos pela oportunidade de poder estar aqui, falando um pouco dessa mulher que contribuiu muito para a história da matemática, e que a sua história sirva de exemplos para muitas pessoas. E quero agradecer e parabenizar todos os professores dessa área, em especial minha professora Sivone, e dizer que ela é inspiração para mim e para todos os seus alunos. Obrigada e feliz dia da matemática. Muito bem, muito obrigado, Sara. Obrigada, Sara. Pelo trabalho. Parabéns para a Sivone também, que é uma mulher na matemática, né, entre os professores que estão atuando em sala, né, e a inspiração, que coisa boa, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa programação, né, convidando o professor Luiz Carlos, né, ele que é mestre em matemática, é docente da Escola Profissional, professor Gustavo Augusto Lima, de Lavras da Mangabeira, e estará aqui conosco, né, também contribuindo com esse momento. Seja bem-vindo, professor Luiz. Fique à vontade. Eita, aqui. Vocês estão me vendo aí? Sim, sim. Pronto. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Carlos. Eu leciono na Escola Profissional de Lavras da Mangabeira, né, a professor Gustavo Augusto Lima, aqui em Vaz Alegre, e resido aqui, no caso, em Vaz Alegre, né, já há algum tempo, meus pais são daqui, no caso, né, e fui convidado, né, pela escola, né, pela presente escola, a participar deste encontro, certo? O tema que, no caso, foi orientado, eu achei ele bastante intuitivo. Eu, quando estava analisando e repensando ele, eu achei que seria até mais adequado, e seria até uma proposta que eu oriento, né, uma espécie de informação para professores, para docentes, né, porque o tema ele é bastante amplo e, de certa forma, bastante intuitivo, certo? Com relação a, tipo assim, apresentações, tipo, pelo PowerPoint, eu não organizei porque eu achei bem complexo, certo? Eu selecionei alguns tópicos aqui e eu vou, à medida que nós formos, tipo assim, avançando com o decurso do tempo, né, nós vamos trabalhando esses tópicos, né, por meio de perguntas e certas orientações, ok? Deixa eu só ver aqui. Pronto. No caso, o tema que está sendo abordado nesse presente encontro, né, que foi me repassado esse aqui, matemática, né, desconstruindo na prática os paradigmas de ontem e de hoje, certo? Quando nós analisamos, de certa forma, já esse primeiro nome, essa primeira formação, matemática, né, certo? Ou seja, por meio da quebra da palavra matemática, nós conseguimos conceber um conceito intuitivo sobre isso, né? Porque nós temos um conceito mal relacionado a alguém. Quem é esse alguém que nós estamos relacionados? Uma temática. Essa temática, no caso, aborda alguma coisa, certo? E, para o nosso caso, para o nosso encontro, essa temática abordada é justamente a matemática. Então, por que a matemática ela é tida como má? Ou seja, de difícil compreensão, né? Eu consegui conceber sobre esta ótica este tema que me foi orientado. E logo após, nós temos também o seguinte, né? Desconstruindo na prática os paradigmas de ontem e de hoje, certo? Eu achei bem complexo, bem amplo o tema, muito bom, por sinal. Eu separei alguns tópicos. Primeiro, um dos tópicos que eu separei para nós concebermos, né, criarmos conceito em cima deles, né, baseado na nossa linguística, né, é justamente isso aqui, o que é um paradigma, né, porque aí no tema nós temos desconstruindo na prática os paradigmas, né, então nós temos que, primeiramente, conceber qual é esse conceito de paradigma, certo?
quando nós vamos analisar a etimologia dessa palavra, nós percebemos que na sua junção tem dois conceitos que estão atrelados ao conceito de paradigma, que é, no caso, atos e o padrão. Ou seja, então, o que é um paradigma? É um padrão que, por meio de atos, ele está sendo executado com o decurso do tempo, e está dando certo. É tanto que nós percebemos que a matemática, como ela é ensinada até hoje, ela segue um padrão, certo? Que já hoje não se concebe mais. Às vezes, na sala de aula, lá, nós estamos lecionando, os alunos olham e dizem, vixe, isso é chato, isso é difícil, sempre é assim, eu vou fazer sempre assim, e o aluno, de certa forma, ele fica direcionado apenas àquela visão, fica apenas ligado àquele conceito, ele não extrapola essa visão que já foi definida. Então, é tanto que as propostas, hoje, né, na atualidade, para se conceber, para se ensinar matemática, busca justamente ir aquém, ou seja, integrar-se a outras ciências e buscar por meio de que a gente pode dizer, uma projeção mais externa da nossa realidade, conseguindo perceber padrões e linkar padrões aquém dos quais nós visualizamos, certo? Então, ou seja, o que seria paradigma, né? É um padrão, certo? E esse padrão se repete, a maneira de ensinar matemática se repete, certo? Então, a grosso modo, se restringe a isso. Só que eu faço a pergunta para vocês, né? Que eu até orientei aqui também. Deixa eu procurar aqui, que no caso são esses padrões, né? Então, esses padrões, eles vêm por meio de um modelo. Aí eu faço a seguinte pergunta, um modelo que deu certo em uma época, ele sempre será um modelo adequado? Né? São perguntas que nós devemos nos questionar. Por exemplo, a maneira que era ensinada a matemática antes, que se ensina hoje, ou que vai ser ensinada no futuro, a maneira que nós ensinamos hoje ainda está atrelada à matemática que se ensinava antigamente, ou seja, a gente está amarrado, nós ainda não conseguimos desvincular totalmente esses conceitos e criar uma nova percepção de como ensinar matemática, tá ok? Certo? Então, a pergunta deixa eu ver aqui de novo, então, esses modelos que nós aplicávamos antes, certo? Com relação a esses paradigmas, é um modelo que eu posso aplicar hoje, certo? Ele ainda é um modelo adequado? Aí nós temos que analisar também a nossa realidade, ou seja, fugir um pouco dessa análise matemática e ver a nossa realidade, a sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos aqui a democracia, certo? E aqui funciona a democracia. Houve períodos em que nós tínhamos o quê? O período do primeiro reinado, do primeiro reinado, do Pedro I e tal. Então, nós tínhamos ali uma regência, então era um outro modelo. Então, chegou-se um tempo que aquele modelo não se servia mais, e foi adotado um outro modelo, mais complexo, que conseguisse conceber uma quantidade de direitos a uma gama de pessoas mais amplas, certo? Ou seja, englobasse mais classes, certo? Nós conseguimos perceber também em outros países, que existem países que adotam o comunismo, outros o socialismo, e aí vai. Então, cada um deles nós temos um modelo específico. Aí eu faço a pergunta, o modelo que se aplica no Brasil, ou que se aplica em um canto específico da Europa, é um modelo que eu posso aplicar em todo mundo? Né? É uma coisa que nós devemos nos questionar. E, de fato, não. Para cada situação, existe um modelo. E esse modelo, ele surge por meio de uma construção. Essa construção, uma construção social, porque nós estamos fazendo análise sobre essa ótica social. Certo? Então, nem sempre o modelo que deu certo por um período vai dar certo em outro tempo. Certo? E com relação a paradigmas, esses modelos, de fato, eles mudam com o tempo, com o avanço da sociedade, com um novo governante, então eles são mutáveis. Alguns modelos são mutáveis, né? Alguns paradigmas são mutáveis. Mas a matemática, mais à frente, a gente vai analisar ela sobre uma outra ótica, com relação a essa mudança de paradigma, tá certo? Pessoal, qualquer coisa que vocês tiverem um pouco de dificuldade, entendeu? Vocês podem acionar o microfone e falem que eu tento esclarecer, tá bem? Certo? Então, nós já concebemos o que é esse conceito de paradigma, é um padrão que vai se seguindo, né? Então, nós tornamos ele um pouco mais amplo, vendo sobre essa ótica social, certo? Trazemos um pouquinho para a matemática, para analisar essa perspectiva individual sobre os processos de ensinar ou ensinagem, certo? Como era feito antigamente e como é feito hoje, né? E vamos avançar mais um pouquinho, né? Certo? Que é um dos outros tópicos que está relacionado aí, né? Que também está linkado, que diz o seguinte, que também está atrelado a esse conceito dos paradigmas, que é o fato de desconstruir. Então, quando eu desconstruo um paradigma, se eu sei que um paradigma é um ato, certo, que ele está sendo sempre executado, se eu quero desconstruir, então implica que eu vou ter que modificar, certo? Ou seja, quebrar este paradigma, certo? Tá ok? E como é que eu posso, de fato, executar a quebra de um paradigma? Vamos trazer agora para a nossa realidade, para a matemática, né? Ou seja,
nós percebemos dificuldades nos processos de ensino. Então, se eu quero quebrar este paradigma relacionado a um método de ensinagem, eu tenho que trazer para o meu discente, no caso, para o meu aluno, certo? Ferramentas novas que eu possa aplicar um conteúdo e ampliá-lo, fazendo linkagem deste conteúdo, deste tópico com várias outras ciências, e fazendo o meu discente ele perceber dados sobre uma outra forma, sobre uma outra ótica, conseguindo generalizar os conceitos e abstrair, certo? Outro tópico também que eu coloquei aqui, que também está relacionado, né, é sobre esse fato de quebrar paradigmas, certo? Ou seja, porque eu posso trazer esse tópico para o professor, né, no caso o docente, e para o aluno, certo? E para o aluno, são duas óticas que merecem uma análise diferente, certo? Por exemplo, como é que um aluno, ele pode, na verdade, buscar uma quebra de paradigma com relação ao ensino da matemática, com relação à maneira que ele está recebendo a matemática? É por meio da busca ativa. Por exemplo, o professor me explicou tal tópico relacionado à função do primeiro grau. Então, este aluno, né, no caso, este discente, por meio desta busca ativa, por meio desta curiosidade, ele vai pesquisar, vai, por meio desta pesquisa, tentar criar links com outras ciências, biologia, química. Eu consigo aplicar esse conceito matemático lá no português, e você tem como aplicar assim. Eu consigo aplicar lá na física, em conceitos de eletricidade, você consegue, entendeu? Porque uma grande parte das disciplinas são modeladas pela matemática, entendeu? Então, por meio dos discentes, essa quebra ocorre desta forma, certo? Por meio dos docentes, dos professores, nós já temos que ver outra coisa, porque quebrar um paradigma, ele é trabalhoso. Sempre que nós executamos um ato repetitivo, certo? Um ato que eu sempre faço de uma forma específica, eu faço, de certa forma, uma economia de energia, certo? Quando eu procuro uma outra solução mais complexa ou mais intuitiva para resolver aquele problema, certo? Eu vou ter que gastar mais energia, certo? Para tentar encontrar este tipo de solução. E para nós, a maneira que nosso cérebro reage a isso, ele acha, de certa forma, isso cansativo. Por isso que tentar quebrar um paradigma é algo cansativo, dificultoso, certo? Ok? Então, para os docentes, como seria essa busca ativa por essa quebra de paradigmas na matemática? É justamente atrelar esse conceito do ensino às ferramentas que nós temos hoje, a tecnologia, para facilitar e criar conceitos intuitivos que permitam, de certa forma, este repasse para o discente. Então, eu não posso me analisar o docente, o professor, separado do aluno. Os dois, o docente e o aluno, eles se complementam, porque à medida que o aluno lá, ele requer uma resposta mais apurada, requer que o docente, o professor, externalize novos conceitos, também é concebido por parte dele que ele busque uma nova resposta, uma nova orientação para explicar um certo assunto, ok? Então, vamos lá, o outro tópico assim, que eu coloquei é justamente esse aqui, né, que eu já até orientei alguns conceitos específicos, né, com relação à quebra de paradigmas. Eu faço a pergunta, qualquer pessoa é capaz de quebrar um paradigma? Sim, de certa forma, sim. Todos nós somos capazes. Só que para chegarmos a esta situação, todos nós precisamos o quê? Direcionarmos uma busca ativa, sermos curiosos, executarmos pesquisas, tentarmos ver a realidade de uma outra forma, certo? Porque é muito comum, por exemplo, eu perceber um problema matemático e resolver de uma forma X, certo? E executo outro processo matemático, outro procedimento, executando o mesmo procedimento. Ou seja, eu já sei fazer aquilo, então eu não estou acrescentando nada, não estou aprendendo quase nada. Eu lembro, intuitivamente, quando a gente passa lá para o aluno, por exemplo, uma funçãozinha, uma equaçãozinha do primeiro grau, tipo assim, 2x mais 4 igual a 0, né? O professor diz, passa o 4 para o segundo membro, depois esses dois pega o inverso e passa dividindo. Aí faço outro exemplo. O outro exemplo é similar. Coloca lá 8x mais 5 igual a 0. Agora não vai executar o mesmo procedimento. Mas existe um outro caminho para resolver isso, né? São perguntas que nós devemos nos fazer, né? Certo. E para concluir aqui, pessoal, eu também fiz aqui um tópico assim, né? Para conclusão, né? Que foi justamente o seguinte, aprender matemática, de certa forma, não se restringe a você apenas calcular algo, certo? Ou seja, aprender matemática vai justamente a quem disso? Ou seja, é você justamente pensar, buscar criar e desenvolver habilidades, e essas habilidades você possa aplicar no cotidiano, certo? Identificando e experienciando situações em diferentes contextos, certo? Esta é a minha percepção. Com relação a este quebra de paradigma, ok?
Estes tópicos, pessoal, foi os que eu relacionei com relação ao nosso tema, né? Que eu achei intuitivo e orientei dessa forma. Eu separei também alguns outros tópicos a mais, eu não sei nem se eu trabalho com vocês, é justamente sobre este fato da matemática. Porque justamente quando a gente trabalha com matemática, principalmente nossos professores, quando nós chegamos em sala de aula e vamos passar o tópico lá para os alunos, né, isso aqui é direcionado diretamente para os alunos, o que é que nós conseguimos perceber? O professor chega lá e diz, este número é desta forma e pronto. Ou, vamos construir desta forma. Mas é pouco provável que o professor chegue lá na sala de aula e diga, pessoal, isso aqui é uma construção, essa construção poderia ser feita de outra forma, certo? E se for de outra forma, nós vamos ter um outro resultado. Esse outro resultado não é que ele vai estar errado, então ele vai estar relacionado em uma outra tecnologia, em um outro conjunto que poderia ser construído. Então, analisar a matemática vai muito aquém de só olhar para a matemática. Eu estava no instante, enquanto os outros docentes estavam correlacionando alguns conceitos, eu estava lembrando da máquina de Turing, certo? Que foi uma máquina utilizada na Segunda Guerra Mundial, que os alemães utilizavam ela para criptografar mensagens, né? E os Estados Unidos, né, queriam descobrir como descriptografar, né? E houve uma intensa gama de professores que tiraram um pouco do seu tempo para tentar descobrir e conseguir descobrir, certo? Justamente pelo fato de um soldado alemão ter mandado uma carta lá, tipo, criptografada, e por meio de uma associação eles conseguiram aplicar o algoritmo e deu certo. Mas vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse uma sociedade alienígena, se fosse eles tivessem uma máquina construída ou uma matemática moldada com relação a padrões que eles tivessem definidos, eles construíssem algoritmos, certo? Matemáticos, de certa forma, para eles, e nós tivéssemos contatos com esses algoritmos. Se nós não tivermos acesso à cultura deles de alguma forma, é impossível nós linkarmos a nossa matemática com a matemática deles, porque a matemática ela é uma construção, ou seja, um conceito que vem depois, ele precisa de um conceito inicial. E é a partir dos conceitos iniciais que eu vou moldando e modelando e vou tornando a matemática que nós temos hoje, tão ampla e tão complexa. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Tenho mais coisas, né? Eu posso deixar para um outro momento, né? Tá ok? Alguma pergunta? Pessoal no chat, pessoal, podem participar no chat, né? Podem perguntar ao professor Luiz. Olá, Pedro. Posso participar? Pode sim, seja bem-vindo, Alberto. Estão me escutando, Pedro? Estou. Todos? Luiz Carlos, parabéns pela sua compreensão, pela reflexão, viu? Muito interessante. É assim também que eu conheço a matemática, só que o meu conhecimento é muito parco, né? muito reduzido. Aí só queria fazer uma reflexão, uma consideração, não é nem tanto uma pergunta, sabe? A gente vê que a matemática, desde a antiguidade, era ligada à filosofia, né? A gente tinha Tales de Mileto, Teorema, né? Tales foi o primeiro filósofo. Tivemos Pitágoras, né? Naquela consideração que ele diz que os números governam o mundo. Tivemos também o Aristóteles, né? Além do Aristóteles, tivemos outros mais que desenvolveram essa reflexão. Aí, posteriormente, a matemática se desligou, né? Eu acho que no século XIX, mais ou menos. Aí, a matemática está presente em todos os âmbitos do nosso dia a dia. E também nas disciplinas, nos componentes curriculares, a gente vê na história, na geografia, na biologia, na química, na física. E se a gente falar no nosso dia a dia, a medicina é matemática pura. A economia, se a gente vai ao comércio, a gente percebe tudo isso, né? Aí, onde é que eu quero chegar? Isso é a verdade. Só que a gente tem que quebrar aquele paradigma de ensinar matemática somente paralisado nas abstrações, sem pedir o auxílio da história, né? Porque é muito interessante você, para ensinar matemática, ter o conhecimento da história, da geografia, que está sempre presente. Tudo isso vai facilitar. Agora, tem aquelas questões da matemática que dificultam o professor contextualizar, né? No caso aqui dos números complexos, né? E até hoje eu não sei como é que aquilo é aplicado no dia a dia, como é que a gente vai mostrar ao aluno onde é que é aplicado no cotidiano, né? Agora, a trigonometria, a probabilidade, a estatística são fáceis de a gente mostrar nessas questões aí. Aí, assim, para ensinar matemática, como o Malbatan queria, né? De modo significativo, justamente para facilitar a aprendizagem do aluno. E para a gente quebrar os paradigmas, né? Para a gente quebrar os paradigmas,
nós temos que sair desse quarto, né, fechado da matemática e pedir o auxílio e se solidarizar com as outras ciências, né, no caso a história, a geografia, a língua portuguesa, a filosofia é imprescindível, tendo em vista a questão do raciocínio e da lógica, né? Aí essa era, meus amigos, a reflexão que eu queria fazer e dizer que a gente, para quebrar paradigmas, né, e muito bem a abordagem do Luiz Carlos aí, eu gostei de ver, foi excelente, a gente tem que não ficar fechado somente na matemática, a gente tem que partir para uma abordagem, né, uma concepção assim, epistemológica interdisciplinar, no mínimo, né? E parabenizar o evento aí a todos que se apresentaram. Luiz Carlos, valeu, Caba, viu? Parabéns aí pelo show e valeu, Carlos. Beleza. Valeu. Mais alguma participação, pessoal? Alguma pergunta? O pessoal está mais tímido, né, Luiz Carlos? Mas eu gostaria de agradecer, né, a sua contribuição. Foi muito valiosa, né? Tudo que você falou aí em relação ao tema que nós estamos abordando nesse momento. Né? Dizer que nossa escola está à disposição, né? Caso você precise, né, de algum dos nossos professores. Estamos aí em parceria, né, porque é assim que a educação realmente cresce. Certo? Então, minha gratidão, né, por sua participação na tarde de hoje, né? Muito obrigado. E esteja sempre, a nossa escola está sempre disponível, né, para ajudar no que precisar. Tá ok, eu agradeço demais, viu? Tá certo. Obrigadão, viu, Luiz? Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso evento, né, eu vou convidar o professor Kennedy, que vai abordar um pouquinho sobre os trabalhos que foram realizados nas turmas de terceiro ano. Kennedy, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Saudar o diretor Anderson, os coordenadores, colegas professores da escola, em especial também os colegas matemáticos aí da nossa área, né? Parabenizar os alunos, cumprimentar vocês também pelas atividades feitas, encaminhadas, elaboradas, né? Tivemos aí uma participação significativa de bastante alunos, né, nessa atividade, até me surpreendeu. E aí, como eu fiquei responsável, entre outras turmas, pelas turmas de terceiro ano também, então fizemos aqui uma seleção com os melhores vídeos, as melhores atividades, onde foi sugerido, né, o pessoal, como está no terceiro ano agora, trabalhando aí, no caso, as questões mais específicas voltadas para Enem, então já tendo uma preparação a mais, e como é um tema bastante recorrente para eles, então foi sugerido o pessoal pesquisar os assuntos de matemática que mais caem com recorrência no Enem, para estar abordando entre eles, escolher um específico que tenha mais afinidade ou que gosta mais de estudar, para abordar nesse momento aqui conosco. Então, a gente vai fazer aqui a apresentação do vídeo da aluna Mara Lígia, do terceiro A, o vídeo dela que foi selecionado para representar os terceiros anos, mas já deixo os parabéns aí aos demais que participaram também, foram vídeos muito bons, tá bom? Então fica aí minha gratidão a cada um de vocês e obrigado por estarem aqui participando conosco. Muito obrigado, professor Kennedy, né? Vamos conferir aqui o vídeo da nossa estudante, Mara Lígia. Olá, pessoal, meu nome é Mara Lígia, eu sou aluna do terceiro ano A da Escola José Correia. De acordo com a pesquisa que eu fiz, um dos temas relacionados à matemática que mais cai no Enem é a porcentagem. Ela está presente no nosso cotidiano. Os descontos concedidos às compras, os juros de prestações, para medir a gordura corporal, dados estatísticos vinculados à comunicação e etc. Nossos parabéns aí à estudante Mara Lígia, que representa os terceiros anos. Como eu já adiantei a vocês, amanhã nós teremos o top 3 postado lá nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar. A estudante Mara Lígia, se estiver na sala, né, e puder dar uma palavrinha, um oi para o pessoal, né, está convidado. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada aí pelos parabéns que vocês me deram. Já é o terceiro ano que eu estou participando do Happy Day, muito feliz por isso.
E como o Kennedy falou, né, a atividade proposta para nós dos terceiros anos era escolher um dos temas relacionados à matemática que mais caía no Enem, e eu escolhi a porcentagem, porque ele está presente no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe muito. E como eu citei aí no vídeo, alguns exemplos, né, ela está presente em várias coisas, em compras, nos juros das contas, nos dados estatísticos veiculados à comunicação e etc. Bom, foi só isso e muito obrigada. Nós que agradecemos, Mara, nossos parabéns. Eu continue assim, sempre esforçada e sempre valorizando os trabalhos da escola. Parabéns. Bom, pessoal... Muito obrigada pelo reconhecimento. Valeu, Mara. E eu convido agora, né, para fazer as considerações finais, ela também, que é formada na área de matemática, né, nossa coordenadora, Rebeca. Rebeca, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, boa tarde. Pedro, tu só confirma se tu tá me ouvindo, tá bom? Tudo ok. Vai à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né, aqui a presença de todos que estão aqui. É muito bom quando a gente tem um evento e a gente vê que existe uma disputa para participar, né? Assim, os alunos tudo entrando em contato para participar. E é porque era um evento que a gente nem esperava, né? Quando a gente fala em matemática, os alunos se assustam, né? É uma cultura que eles têm há muito tempo. Acho que eles adquirem esse medo da matemática desde o início, né? Quando eles começam a estudar matemática, eles não aprendem, eles já ficam assustados, né, e acham que não vão compreender. Mas é uma disciplina que é extremamente importante, né, como vocês viram aí, eu achei interessante o vídeo que Dagmar passou, né, ela está presente em toda parte, né, a matemática, às vezes o aluno diz, mas por que eu vou estudar matemática? Eu vou fazer direito, né, eu vou cursar direito. E eu não vou precisar de matemática, né, mas para ele ingressar na faculdade de Direito, ele vai precisar ter o conhecimento básico, né? Quando ele for ter casos aí de disputa de herança, de qualquer coisa, ele vai mexer com a matemática, né? Só um exemplo, mas em todas as áreas a gente utiliza, né, a matemática. Agradecer a todos os alunos que participaram durante a semana, agradecer também especialmente aos professores de matemática da escola, né, que merecem aí os aplausos. Foi muito importante essa semana, assim, para os alunos que decidiram mesmo participar. E o engajamento deles, né, também foi muito importante. A Pedro, que idealizou junto com eles, né, esse evento. Não é um evento fácil de ser idealizado e nem executado, né, quando a gente precisa da participação do outro, né, não se torna tão fácil, mas com a colaboração aí dos professores da área, eu acredito que seja mais leve, né, Pedro, assim, de organizar um evento desse. E agradecer também a participação de Dagmar, né, um amigo aí de longas datas também, e do professor Luiz, né, Luiz Carlos, que é de grande importância também, né, a gente ter pessoas de fora para contribuir, vocês contribuíram bastante também. Né, então é isso, eu vim aqui só para agradecer, né, pelo evento, gostei demais, e acredito que os alunos que estiveram aqui também levaram alguma coisa em relação ao conhecimento da matemática. Obrigada, Pedro, e obrigada aos demais professores e alunos. Boa tarde. Boa tarde, Rebeca. Nós que agradecemos a sua participação, a fala. É muito bom, né, termos essa parceria e podermos reconhecer esse grande valor que é a matemática, né, nas nossas vidas. A matemática ela é importante porque ela nos ajuda a viver melhor. E, né, não poderia ser diferente, né? Tenho aí a foto dos nossos grandes desafiadores da semana, né? Parceiros que estão aí conosco, né? Em todos os momentos, colaborando em todas as situações, né? E são guerreiros, né? Porque quando a gente fala que existe um paradigma relacionado à matemática, porque de fato tem, né? Às vezes a gente escuta depoimentos dos estudantes que dizem assim, eu gosto muito de você, mas não gosto da disciplina que você ensina. Eu acho muito difícil que um professor de matemática não tenha escutado isso. Eu já escutei muito. Então, a gente sabe que existe, de certa forma, esse embate, existe esse muro, e a gente precisa quebrar esse muro. E a gente vai quebrar esse muro a partir do momento que a gente mostrar, né, a todos os nossos estudantes, a toda a sociedade, o quanto a educação ela é importante, o quanto a ciência é necessária
né, e mostrar aí, né, as nossas disciplinas através da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, até porque o conhecimento está em todo canto, né? Então, meu convite agora é para que vocês liberem aí o microfone de vocês, né, para que a gente possa aplaudir mesmo, né, os 4 professores aí que estão à frente, né, desta disciplina na nossa escola, certo? Eu gostaria de ouvir mesmo os aplausos de vocês. Pode ser? Vou começar aqui, ó. Muito bem, excelente. Parabéns, né, aos meninos aí. Parabéns a todos os matemáticos, a todos que gostam da disciplina, né? E obrigado por terem participado desse momento. Pedir para a professora Isabel